Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos. Bondoso Deus, te agradecemos por ser um Pai tão maravilhoso que nos ama e deixou a sua santa palavra para nos orientar, nos ensinar e advertir. Ela guia nossos passos. Em nome de Jesus, somos gratos. Amém. Hoje estamos iniciando o estudo de uma nova revista, Vencendo as Adversidades. E a primeira lição vem com o título de Quando na Adversidade Confiamos em Deus. O texto base é Gênesis 22, versículos 1 até o 19, mas peço aos irmãos que relembrem alguns capítulos anteriores, como capítulo 12, versículos 1 a 3, capítulo 15, versículos 2 e 3, capítulo 16, versículo 1 e o capítulo 17, versículo 1, para uma melhor compreensão do estudo e o contexto em que vai ser abordado aqui no assunto desta lição. Eu convido a todos vocês para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Introdução. O contexto desta lição se encontra em Gênesis capítulo 22, versículos 1 até 19. Situação em que Abraão, o pai da fé, entrega o seu filho Isaque em sacrifício a Deus. O episódio põe em contradição as promessas feitas a Abraão de que Isaque, o filho da promessa, seria o herdeiro das bênçãos. A história relata tanto a fé de Abraão quanto suas dúvidas, pois para ele seria impossível gerar filhos, sendo Sara estéril e ele próprio um idoso de 99 anos. Resumidamente, podemos dizer que a promessa de um filho, Isaque, surge em situações adversas e de impossibilidades do ponto de vista humano. Sendo assim, o nascimento de Isaque no livro de Gênesis é uma ação sobrenatural que demarcou a confissão de fé do povo israelita. Em sentido paralelo, a morte de Isaque contradiz a promessa, exigindo de Abraão confiança total em Deus ao sacrificar o próprio filho. Uma prova de fogo. Como sacrificar aquilo que foi prometido pelo próprio Deus? Como confiar num Deus que põe à prova os seus filhos amados? Muitas vezes, em nossas vidas, as circunstâncias são adversas e encontramos provas em nossas jornadas. O texto de Gênesis 22, versículos 1 até 19, ensina-nos grandes lições através da vida de Abraão. Vejamos algumas delas e observar como Abraão as superou. Tópico 1. Reconhecemos que, como seres humanos, todos nós passamos por adversidades. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, pertencente a um grupo maior, chamado Pentateuco, que significa origem. Neste é relatado o amor, seus padrões éticos, a sua justiça e a fidelidade de Deus por Israel, ainda que em situações de adversidades. O Pentateuco serve como orientação, demonstrando a soberania e o poder de Deus sobre tudo o que há e sobre todos. A estrutura de Gênesis, em que está inserida a vida de Abraão, pode ser resumida em duas expectativas. Nos capítulos 1 até o 11, apresenta-se o caráter de degeneração da humanidade, caos familiar e social. Segundo, dos capítulos 12 até o 50, foca-se na família patriarcal como elemento unificador e restaurador entre Deus e os seres humanos. Nesse contexto, podemos entender as crises, os problemas e as provações na vida desse homem. As lutas enfrentadas têm um sentido de missão, restaurar o relacionamento divino
humano, o que muda a nossa perspectiva diante do sofrimento. Nessa direção, ainda que estejamos cumprindo um chamado divino, não passaremos pela vida sem experimentar provas. Olhando para a experiência de Abraão, aprendemos que essa confiança que nos faz vencedores não elimina as adversidades que enfrentamos em nossas vidas, mas, paralelamente, nos confirma um sentido de propósito diante do chamado divino. Nesse chamado, as provas são úteis para identificarmos o nosso nível de maturidade espiritual. O sacrifício de Isaque é o ápice do caminho da fé desse grande homem de Deus, pois amadurecemos nas adversidades, e nestas surgem as oportunidades de experimentar o cuidado, o amor e a proteção de Deus, promovendo o nosso desenvolvimento espiritual e existencial. Sendo assim, os episódios ocorridos na vida de Abraão trazem em si o elemento de provação e não tentação. A provação mostra o caráter pedagógico de Deus em sua intenção de nos fazer crescer e nos aproximar dele. A tentação, advinda da nossa natureza pecaminosa, motivada pelos maus desejos e inclinações, tem o propósito de nos afastar da fé. Deus não tenta ninguém. Devemos, nas experiências da vida, diferenciar as palavras tentações e provações. Deem uma lida em Tiago, capítulo 1, versículos 12 e 15, para poder aprofundar melhor sobre toda essa parte que eu acabei de mencionar aqui com vocês. Fé e razão nem sempre dialogam. No entanto, é preciso escolher viver para Deus e obedecer, ainda que não entendamos todos os propósitos e desígnios, e jamais enveredarmos pelos caminhos das trevas, atraindo as maldições. Quando fazemos escolhas equivocadas, trocando as escolhas do espírito pelas da carne, trocando o certo pelo errado, o bem pelo mal, o justo pelo injusto, o espiritual pelo carnal, o amor altruísta pelo egoísmo, incorremos no risco de passar por várias adversidades, advindas de nossas próprias más decisões. Você pode verificar também toda essa assertiva que eu acabei de mencionar em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 até o 21. As provas, porém, são adversidades que nos fazem crescer. Lembremos sempre que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Dessa forma, Abraão é um grande exemplo de que as provações fazem parte da experiência humana. Foram inúmeras as difíceis provas pelos quais o pai da fé passou cumprindo a missão de restaurar o relacionamento de Deus com o povo. Em todas as circunstâncias, entre fé e crise, Abraão foi aprovado e consta na lista dos heróis da fé, conforme você pode verificar em Hebreus capítulo 11. E você, como tem agido diante das provações? Tópico 2. Vencemos as provações pela obediência incondicional. De acordo com os versículos de Gênesis, capítulo 22, versículos 3 e 4, Abraão estava simplesmente obedecendo rigorosamente às ordens do Senhor. Aprendemos por seu exemplo que quando obedecemos ao Senhor, sabemos que o melhor ocorre em nossas vidas, pois Deus deseja sempre o melhor para seus filhos. A obediência é tão importante que Jesus enfatizou: amigo de Deus é quem o obedece. Vós sois meus amigos, se praticardes o que eu vos mando. Você pode verificar em João, capítulo 15, versículo 14. Abraão creu nas promessas de Deus e caminhou na direção que Deus lhe orientou, sem murmurar
e sem perguntar nada. A obediência é um requisito fundamental da fé. Ela é fruto de um coração adorador e grato. Abraão expressou sua adoração, obedecendo à vontade de Deus, agradando-o, reinterpretando a sua própria história, tendo Deus como autor de sua vida e do seu filho. Em seu coração, colocou-se como um ofertante a Deus, demonstrando que reconhecia Deus como o dono de nossas vidas por direito de criação. Ele recebeu Isaque de Deus e estava pronto a demonstrar a sua inteira gratidão, dando Isaque de volta para Deus. A sua obediência mostra que a dádiva não tomou o lugar do doador, o próprio Deus. Em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, o Senhor diz: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me, para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Ou seja, a gente vê aqui, né, na expressão desse versículo, que Deus desejava, né, deseja que nós estivéssemos sempre dispostos a obedecê-lo e que tivéssemos temor, né, tivéssemos devoção, né, tivéssemos uma verdadeira adoração a Ele, né? E assim, obedecendo tudo que Ele nos mandou, Ele diz que nós iríamos ter uma vida plena, né? Uma vida feliz, não só nós, mas todos os nós descendentes. Então, pensando, né, no que acabei de ler aqui com vocês o versículo, eu pergunto para vocês: e vocês têm adorado ao Senhor através da obediência incondicional? Tópico 3. Vencemos pela fé no Deus da provisão. A fé leva-nos a crer no impossível. Relembramos a fé imensa que Abraão tinha. No texto ele diz: havendo adorado, voltaremos. Gênesis 22, versículo 5. Ele não sabia como, mas sabia que ambos, pai e filho, voltariam após a adoração a Deus. Abraão agia assim porque ele conhecia Deus e sabia que de alguma forma Deus faria algo especial naquela situação. Abraão e Isaque seguiram para o local designado com quase todos os aparatos necessários ao holocausto. Quando Isaque perguntou: onde está o cordeiro? Respondeu Abraão: o cordeiro para si Deus proverá. O que sabemos é que Abraão não duvidou em sua fé, nem mesmo quando Isaque lhe fez essa pergunta. Ele dependia integralmente da provisão de Deus, pois sabia que, se necessário, Deus o ressuscitaria. Quando chegou ao local, amarrou Isaque e levantou o cutelo para o sacrificar, sendo impedido pelo anjo que disse: não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Então Abraão viu um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos e o pegou para o sacrificar. Você pode verificar em Gênesis capítulos 22, versículos 12 e 13. Deus não queria que o ato fosse concluído, mas os protagonistas, Abraão e Isaque, não sabiam disso. Ressalta, ao nosso entendimento, a grande fé de Abraão e a submissão de Isaque. A partir daquele momento, Abraão chamou aquele lugar de O Senhor proverá, pois Deus provê nas nossas necessidades as soluções para os que nele confiam. A provisão de Deus nunca chega atrasada. A provisão de Deus vem na hora certa. As adversidades vêm, mas a provisão do Senhor supre as nossas necessidades. Mas precisamos dar passos de fé. Deus não abandona seus filhos na adversidade. Creia e confie. Ele nos acompanha em todo o tempo. Algo importante a ressaltar nessa história é que ela exemplifica a experiência do sacrifício de Jesus.
pois Gênesis 22 aponta para Jesus como o filho que é sacrificado. Podemos traçar um paralelo entre essa narrativa e a história de Jesus. Jesus e Isaque são filhos amados, esperados há muito tempo e nascem como fruto de um milagre. Gênesis 22, versículo 1. Tanto Jesus quanto Isaque carregam a madeira que seria usada em seu sacrifício. Gênesis 22, versículo 6. Tanto no caso de Jesus como no de Isaque, ambos foram obedientes à orientação do Pai, mesmo que isso implicasse a própria morte. Gênesis 22, versículo 3. Abraão diz a Isaque que o sacrifício será um cordeiro que Deus proverá. Gênesis 22, versículo 8. Jesus foi identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Uma maravilhosa substituição ocorrera, o Cordeiro no lugar de Isaque e Jesus em nosso lugar. Você tem confiado na provisão do Senhor? Eu deixo aqui com vocês um versículo, 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 8 e 9, que diz: E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados. A sua justiça dura para sempre. Bom, gente, essa foi a nossa lição de hoje. Que Deus os abençoe, fiquem com Jesus e até a nossa próxima aula. Tchau!